Fisiologia do sistema digestório. Já quero começar prestando atenção nesse resumo básico. Você tem a ingestão do alimento, a digestão desse alimento, você tem a absorção de nutrientes e você tem a eliminação dos resíduos. Na digestão, eu vou ter uma digestão química e mecânica. Pronto. E é dividido em tubo digestório e os órgãos anexos. Ok, falando sobre o tubo digestório, olha para cá. Eu vou começar na boca, tem a parte da anatomia, lábio superior, lábio inferior, rímel bucal, vestíbulo bucal, assoalho, etc. Mas aqui eu quero evidenciar, mostrar a boca, a cavidade oral propriamente dita, a faringe, o esôfago, e aí você vai para o estômago, para o duodeno, né? Aí você tem o jejuno, que seria ali o quadrante superior esquerdo, né? Onde você vai encontrar o duodeno e o jejuno. E aí, lá no quadrante inferior direito do abdômen, você vai encontrar o ilho, tá certo? Então, jejum no ilho. Aí você vai aqui pro intestino grosso, né? No intestino grosso você vai ter o apêndice vermiforme, você vai ter os colos, né? Colo ascendente, aqui é o seco, né? Aqui é o seco, aí aqui colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, e aí por fim você vai ter o reto, né? Essa é a fisiologia básica. Então você tem aí a região da boca, e aí você vai ter duas ações, a ação mecânica e a ação química, que envolve a saliva. Quando eu falo da parte mecânica, eu preciso lembrar dos reflexos. São 3 reflexos. O primeiro reflexo vai abaixar a mandíbula, o segundo é contração reflexa, que vai elevar a mandíbula, e por fim você tem a inibição reflexa, que vai repetir o mesmo processo, levantar e abaixar a mandíbula. Isso é importante porque coloquei o alimento na boca, automaticamente é fisiológico, você vai ter esse reflexo para abaixar a mandíbula. Isso é causado pelos músculos da mastigação, que vai fazer com que a boca tenha um ângulo maior de abertura para que não ocorra uma dificuldade para você colocar esse alimento na boca, certo? Em seguida, você tem uma elevação da mandíbula, que é a contração reflexa, que vai cerrar os dentes e comprimir essa comida. E aí você tem inibição reflexa, vai fazer a mesma coisa até formar o bolo alimentar. Poxa, essa parte mecânica é importante? É, porque eu preciso transformar esse bolo alimentar em micropartículas para que dessa forma, por isso que eu preciso mastigar bem, para que dessa forma as enzimas atuem de maneira mais eficiente. Essas enzimas elas atuam na superfície. Então aqui, ó, elas vão ter mais dificuldade de realizar o seu processo fisiológico normal. Agora aqui não. Elas têm uma área de atuação maior, porque você dividiu, né, esse alimento. Por isso que é importante você mastigar até formar aí até conseguir, né, reduzir ao máximo possível de partículas possível, né? Partículas pequenas. Bem, outra questão interessante e muito conhecida é sobre a celulose. Nosso corpo não digere a celulose. Então, por isso que você precisa mastigar os alimentos que possuem celulose. Assim você facilita o processo de digestão. Inclusive, repito, porque nosso corpo não vai digerir um alimento que ele está revestido por celulose. Então, o conteúdo que está dentro dele vai ficar lá e vai sair. Quando a gente fala, já estamos encaminhando aí para a parte mais mecânica, da química, que envolve a saliva, eu coloquei representado aqui mais ou menos a parótida, sublingual, submandibular, e o que vai acontecer? Essa parótida aí, quando você estudar em histologia, você vai ver quais os tipos de ácidos, né? Quais as secreções que elas vão produzir. Por exemplo, a parótida produz uma secreção mais serosa e tem a presença de amilase. Tem a presença de outros componentes que vão colaborar para a saúde bucal, para o sistema digestório, mas aqui a nível fisiológico produz amilase e esse amido aí vai
esse amido já vai começar a ser digerido, né? Você começa aqui na boca mesmo, através da amilase que está na saliva. Você vai ter essa secreção, você vai ter essa amilase na secreção serosa, Só que a submandibular, por exemplo, ela é mista, ela produz tanto uma secreção serosa quanto mucosa, e a mucosa vai lubrificar e proteger, né, essa região. Né? Se comeu farinha, você tem a mucosa ali para lubrificar, para não ficar completamente seco, né, a sua boca. Outra coisa legal é que você tem um pH entre 6 e 7, que é favorável para a ação da pitialina. Você tem uma produção de 800 a 1.500 ml de saliva. Quando eu vou falar sobre swallowing, você é professor de inglês agora, swallowing, eu acho que posso até estar errado falando, swallowing, deglutição, processo de deglutição, 3 estágios, voluntário, faríngeo e esofágico. Voluntário, eu coloco o alimento na boca porque eu quero, é voluntário. Pressiona a língua contra o palato, a partir desse momento ele no stop more. É automático, ele não para mais. Acabou. Esse é o voluntário. Faríngeo. Poxa, faríngeo tem um tanto de coisas. Resumo, né? E depois detalhe. Resumo do faríngeo. A traqueia fecha, né? Você vai ter o palato mole que vai fechar. A traqueia, por meio da epiglote, também vai ser fechada. O esôfago vai se abrir e aí você vai ter uma onda peristáltica do sistema nervoso da faringe, que vai empurrar com força esse alimento lá para a parte superior do esôfago. Esse é o resumo do estágio faríngeo. Agora, o resumo do esofágico, e eu volto no faríngeo que tem mais detalhes, é simples. No esofágico, você tem o peristaltismo primário e o secundário. O primário vai fazer com que o alimento que está na faringe vá direto para o esôfago. 8 a 10 segundos, né? E aí, o secundário vai fazer a qualquer custo, e ele vai fazer quantas ondas peristálticas forem necessárias para mandar todo o alimento do esôfago para o estômago, ou seja, coloquei aqui até dar certo. Né? Então, um detalhe aqui é que na parte, o terço superior do esôfago, você vai ter músculo estriado esquelético e o nervo glossofaríngeo e vago. Nervo glossofaríngeo e vago no terço superior do esôfago, e músculo estriado esquelético. Já nos 2 terços inferiores, você vai ter um músculo liso e somente o nervo vago. Vago, e a única diferença é que tem um glossofaríngeo. Poxa, você disse que tem mais detalhes lá no estágio faríngeo. Então, se você quiser ouvir isso, eu vou falar agora. O palato mole vai se fechar, como eu já te falei, né? Por questões óbvias, não só vai permitir com que o alimento não volte para a cavidade oral, como vai impedir a entrada de ar, né? Você vai ter as pregas palatofaríngeas, que vai formar a fenda sagital, né, uma fenda, e essa fenda sagital das pregas palatofaríngeas vai levar esse alimento para a parte posterior da faringe, né, que tem uma função seletiva. Qual a função seletiva? Pegar o alimento e direcionar para o esôfago. Legal. Você vai ter as cordas vocais aí da laringe que vão se aproximar, né? E em razão ali do músculo do pescoço, essa laringe vai subir e vai descer para fazer com que a epiglote se feche. Legal. E aí, o esôfago esse movimento também de subida e descida vai fazer com que o esôfago se distende, porque o esôfago é colabado, né? E aí o esôfago vai se distender, vai se abrir um pouquinho. Pronto, acabou. Essa parte aqui é interessante, mas tem bastante coisa, né? Quando aqueles movimentos peristálticos, eles estão vindo aqui, no esôfago, quando eles chegarem aqui na parte inferior do esôfago, né, automaticamente, chegar aqui na parte inferior, automaticamente vai ter um
relaxamento receptivo do estômago e do duodeno. Por que relaxamento? Porque ele literalmente vai relaxar assim que essa onda peristáltica chegar na parte inferior do estômago. Por que receptivo? Porque esse relaxamento é para receber o alimento. O estômago ele vai ter diversos processos dentro dele que vai transformar o alimento numa consistência líquida, né? E ele vai fazer uma liberação controlada dessa substância líquida. Beleza. Quais são os 2 pontos que eu tenho que lembrar? Da motilidade aí do trato gastrointestinal e do controle desse gastrointestinal. Poxa, fala sobre a motilidade para mim, que é o movimento, né? Bem, a função dele, você já sabe que é propulsão, né? Do alimento, reter ali para digestão, para absorção ou para armazenar em um determinado local. Quebrar fisicamente, né? Fazer uma mistura, coloquei mix, I am English people, né? Quebrar fisicamente, fazer uma mistura ali das secreções digestivas, que eu vou te falar, né? O ácido clorídrico e tal. Você vai ter também, vai ajudar para circular esse alimento, né? Nas porções do trato gastrointestinal, né? E aí dessa forma ele vai ter contato com superfícies que vão absorver os nutrientes desse alimento. Poxa, legal, motilidade é bem importante, é assim. Quando eu falar sobre controle, aí eu estou dessa motilidade, os movimentos peristálticos, eu estou falando do sistema nervoso entérico e do sistema endócrino que vai controlar a motilidade gastrointestinal. Por quem? Nervo vago. Nervo vago que vai ser o rapaz que vai fazer os estímulos. E o nervo vago ele vai fazer os estímulos vagais. O estímulo vagal, né? Então, quando a gente fala do estímulo vagal, ele vai controlar a motilidade gástrica e ele é estimulado, né, pela acetilcolina, que esse estímulo vagal, sempre isso, o estímulo vagal vai preparar o estômago para receber o alimento. E esse momento em que o alimento chega na boca, e aí o nervo vago já fica doidinho, começa a fazer os estímulos dele com acetilcolina para preparar o estômago para receber o alimento, chama fase cefálica. Show de bola, né? Tá aqui ó, no final, fase cefálica. Bolo alimentar, percebeu, né? Outra coisa, né? Esse estímulo vagal, você vê que fica correndo sempre nele. Ele vai ser aumentado com o quê? Quando os receptores lá do estômago, né, eles perceberem que tem um alimento ali, e aí vai ter um feedback positivo, né, vai criar uma alça ali de feedback positivo que vai aumentar o estímulo vagal. Uau, esse é o controle, esse é o controle. O que mais que diz respeito a essa motilidade gastrointestinal? Você tem a ação de hormônios, né? Então, a ação hormonal é muito importante para a motilidade gástrica. E quais hormônios que a gente vai ter? A gente vai ter a gastrina, poxa, gastrina e motilidade gastrointestinal, legal. Teve match, nomes parecidos, legal. Você tem a CCK, né? Você tem a secretina e você tem aí o peptídeo inibitório gástrico. O CCK é a colecina. Agora eu esqueci completamente, né? A CCK, agora eu vou lembrar. CCK é colecistocinina. Colecistocinina. Então, beleza. Colecistocinina. Então, a gastrina vai aumentar a motilidade gástrica, a colecistocinina, secretina e o peptídeo inibitório gástrico, o nome já fala, vai inibir essa motilidade. A gastrina vai aumentar e eles vão inibir a motilidade. Então, se eu tenho muita colecistocinina,
muita secretina e PIG, peptídeo inibitório gástrico, vai diminuir essa motilidade. Vamos falar sobre essas secreções lá que eu falei da mistura? Olha que simples. Aqui nessa região superior, você vai ter umas células roxinhas. Claro, não são células roxinhas, né? Mas estou dizendo assim, só para ilustrar. Células que são as células parietais, que vão produzir o quê? O ácido clorídrico. Show de bola. Pronto. Aí você tem um muco. Tá vendo que tem todo canto que tem um muco laranja? Claro, não é laranja. É só para ilustrar. Aí essas células, essas células aí, elas produzem esse muco, que protegem do ácido clorídrico. Aí se não tiver o muco, úlcera estomacal. Beleza. Aí você tem a célula G. Poxa, ela produz o quê? Gastrina. A célula G produz gastrina. Célula G produz gastrina. E a gastrina vai fomentar, induzir as células parentais a produzir o que elas produzem, que é o ácido. Tá, e a célula principal? A célula principal, ela vai produzir a pepsina, que é ativada em meio ácido, o que corrobora para para o estômago, né? Porque o estômago é ácido, então a pepsina sempre vai ser ativada. Qual a outra função da pepsina? Ela pega a proteína e coloca em small particles, peptides, small peptides. You need to learn English. Então é isso, célula principal, pepsina, e cada célula aí já foi dito sua função.